que eu toquei no governo, né? Porque o governo, porque assim, ó, uma coisa assim, tu acorda de manhã e tu vai, bom, agora eu vou saber notícias. Pode saber que tem alguém falando alguma coisa, mas que tem genital no meio. Não, é chamado como é, governo escatológico, quer dizer, é cheio de merda nas coisas. Que coisa impressionante. Sexo e merda, né? Quer dizer, as duas coisas sempre se jogando violentamente, né? Eu acho que talvez sexo nem tem tanto, tem muita falação, né? Mas nós estamos falando no que se fala, né? No fazer é outra coisa. Tá, mas tu só fala, não dá não fica um buraco entre essas duas coisas? Falar e não É fazer? e aí como é que a gente aí supõe-se que falando demais é porque tem alguma coisa lesada que está oculta, né? Ah, tá. Esse é a interpretação, vamos dizer, que pode E o se que que o fazer. senhor acha, assim, falando assim em termos médicos, os afins se atraem mesmo, a gente se atrai pelas pessoas com as quais a gente... porque assim, ó, um cara é mentiroso, tá? Aí de repente tu vê, ele tá em várias pessoas em torno dele, daqui a pouco começa a fixar nas pessoas que estão em torno dele, e lá tem mentirosos. Aí são as afinidades que tu tem com as pessoas, né? Que, inclusive, até tem como é, o chamado Festival da Mentira numa cidade do interior aí, né? Festival Isso. anual. O cara que ganhar o prêmio é o que mente mais perfeitamente e a mentira mais deslavada possível. Nova Brécia. E Nova Brécia. Então, tu vê que há uma cultura da mentira ligada à fofoca, a chamada comunicação mentirosa. Então, nós aproximamos da fake news, né? Que através da internet virou um ícone, né? Hoje eu posso dizer qualquer coisa e por dizer passa a ser verdade, dependendo da circulação. Então, se eu tenho tendências à mentira, eu posso me aproximar daqueles que são afins comigo ou manipular os que não são capazes de mentir como eu, né? É uma característica aí de pessoa para pessoa. E por que tu tem afinidade com esse ou aquele? A gente diz que as escolhas afetivas ou de afinidade são geralmente meio inconscientes. Eu sinto a afinidade como algo que me atrai para aquela pessoa, mas eu não sei explicar muito bem por que eu fiquei atraído por essa ou aquela. Tu vê que todas as paixões e intimidades são baseadas em afinidades e admirações. O homem admira muito o corpo da mulher e a mulher admira muito o homem quando ele se manifesta, se coloca e o jeito que ele a seduz, quer dizer, uma admiração menos erótica e mais, inclusive, em relação à personalidade. Mas o homem quer saber como é que ela é. Eu quero ver o visual dela. Claro que a mulher também. Eu quero um gato, eu quero um cara bonito, que tenha uma barriga tanquinho. Mas se tu for olhar, a maioria das mulheres fica mais atraídas pela uma espécie de admiração não muito física. Pois é, esse negócio... Tu mesmo pode me dizer como é que tu admirou o teu amado no início? Qual deles? O que tu mais admirou? Primeiro, não teve barriga tanquinho nessa história. Tu vê que tu já saltou fora do corpo. Não. Sabe que sempre foi muita admiração de personalidade. Isso, eu acho que essa é a característica da mulher. Alteração, assim, admiração de personalidade só. Isso. Porque é a pior coisa do mundo tu olhar para uma pessoa maravilhosa, com barriga tanquinha, e ela, oi, tudo bem? Abre a boca e falta um dente.
Aí não é possível. Eu me lembrei, há anos atrás, uma paciente minha tinha um namorado argentino, né? Que ela conheceu aqui rapidamente, ele voltou para a Argentina, e depois ele veio visitá-la. Desceu no aeroporto Salgado Filho e deu um riso para ela e faltava logo o dente do lado do caminho. Ela correu com ele para o dentista e só largou ele depois de botar um pivô. Sem pivô não vou. Engraçado, os argentinos não têm tanto problema. Não, os europeus também não, né? Tem uma parte, não tem. Mas eu acho que isso é muito... Mas interessante, é porque realmente é muito difícil, porque cada pessoa é um universo, não tem dúvida disso. É difícil saber, assim, por exemplo, um homem que só se interessa pelo corpo das mulheres, ele só quer um corpo. Ele não está querendo uma pessoa, então, pode ser uma boneca inflável. Pois é, por isso que parece que tem uma fábrica americana que fabrica as bonecas sintéticas. Coreana. Essas. Tem uma coreana... essa fábrica era americana, mas eu acho que agora a Coreia tomou conta. Não, diz que tem uma coreana que a textura da pele diz que é igual a uma pele humana, assim, maravilhosa. Mas tu sabia que tem gente casando com boneca? Sim, lá no Japão está um problema. É uma coisa Exatamente. muito... É um admirável Outra mundo coisa, novo, agora né? tu falou do Japão, que eu agora me lembrei, é que aí parece que são 200 ou 300 mil brasileiros que chegaram a ir para o Japão há anos atrás e hoje estão na terceira geração. O grande problema hoje é que a geração, as duas primeiras gerações, falam português. E essa última geração, como tem que entrar nas escolas japonesas, só fala japonês. E aí então tem uma dificuldade enorme para uma avó se comunicar com o neto. E como o Japão é uma sociedade interessante em que não há o abraço afetivo, assim, mãe-filho, filho-mãe, as vós querem abraçar os filhos e eles ficam olhando estranho, mas o que tu quer? E como não se comunicam verbalmente, não tem comunicação. Está sendo um problema que está sendo quase de saúde psicológica, tendo até psicólogos para interagir. Olha o ponto que a gente imagina que chegam certas situações É muito... sociais. Por exemplo, tu ir para um país que tem um idioma completamente diferente do teu, passar lá 20 anos e ainda não saber falar o idioma do país também é uma loucura, né? Mas é porque quando eles iam para fábricas onde todo mundo era brasileiro e se comunicavam. E não se deram conta que aquele trabalho não precisava fazer nenhum tipo de escolaridade, nem aprender, porque era trabalho básico. Sim. E à medida que ficam lá, vão tendo filhos, primeira geração, a primeira geração provavelmente se mantinham ali, mas a terceira, para ganhar poder dentro da sociedade japonesa, tu tem que ir para uma escola, aprender japonês para crescer e até ir para uma universidade. Claro, claro. Então, a terceira e quarta geração simplesmente são japoneses, né? E sabe que já que a gente falou de Japão, tem um outro fenômeno que acontece no Japão, porque lá se sabe muito pouco de, né? Eles não abrem muito nem os acontecimentos mesmo pela própria cultura deles, uma cultura hiper fechada. Mas as mulheres, as mulheres idosas lá no Japão, elas cometem crime, elas assaltam alguém, elas roubam alguma coisa, mas elas fazem questão de ser pegas porque elas querem ir para cadeia porque elas têm com quem conversar. E se sustentar até, eu acho. Sim, porque lá elas também recebem um apoio do governo para ter o seu cantinho, a sua comidinha e tal. Só que elas não têm ninguém para conversar. Então, Não, e eu vi que também está morrendo mais ou menos 500 mil pessoas anuais no Japão e está nascendo menos de 300 mil. Então, eles têm que abrir. E a população está envelhecendo para trabalhadores vindos de fora, né? Aqui diz, 1 em cada 5 presas no Japão é idosa. E o motivo apontado pela Bloomberg, que fez a matéria, é do fenômeno de tantas idosas na cadeia, é a solidão. E é uma cadeia japonesa, que tu tem tudo, né? O sushi maravilhoso.
Eu nem tenho ideia disso, né? Mas o que eu sei, por exemplo, eu me lembro que há muitos anos, quando eu falo muitos anos, quer dizer 20 anos, nós fizemos uma matéria sobre as diferenças da cadeia do Japão e as cadeias do Brasil. Nunca mais quis falar de diferenças entre o Japão e o Brasil, né? Tu já viu alguma idosa querer ir para Madre Pelletier? Sabe que a gente não sabe, doutor Maia? Tá aí uma coisa que é algo que poderia, talvez até algum especialista aí de comportamento humano, algum grupo já tenha feito esse tipo de pesquisa nas cadeias, mas a gente não sabe. Porque porque a gente não sabe o nível de solidão das pessoas onde a gente vive. Porque se tu parar assim para pensar, eu até comentava com meu filho esses dias, eu digo, tu tem que, assim, nós levamos uma vida muito, 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 mas muito, 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 assim, comum, tranquila. A nossa vida, ela é uma vida feijãozinho com arroz, assim, sabe? De vez em quando, um trivial variado, mas a nossa vida é muito, muito, muito organizadinha, muito tranquila. E nós estamos dentro de uma bolha, porque fora dessa bolha tem outras milhares de possibilidades, entende? Então, quando a gente vai olhar uma situação e vai julgar, tu tem que primeiro perguntar de onde é que essa pessoa veio. Porque tu vai julgar Sim. com o teu nariz, com a tua história, com a tua arrogância, com a tua, sabe, com a tua verdade. Mas tem que primeiro olhar quem é essa pessoa, de onde é que ela veio, sabe? Ter uma noção, assim, porque a gente não sabe. Não, por isso que a importância é a história, quer dizer, para te fazer um julgamento claro de alguém, ou vamos dizer assim, do grupo, de um povo, tu tem que conhecer a história de desenvolvimento daquele povo, quer dizer, a cultura que veio, é bem como tu diz, bolhas de vários tipos. Ali nós estamos falando daquela paciente que morava na Itália, foi para Miami e agora diz que o Brasil é o melhor lugar. Coisa estranha, porque está cheio de gente dizendo assim, o Brasil é o pior lugar, eu quero ir embora. Uhum. Mas daqui a pouco tu está lá em Portugal, achando que tu foi para a zona maravilhosa, e tu tem preconceito, o brasileiro é preguiçoso. Estão apanhando lá, né? Na rua, a polícia portuguesa deitando o cacetete nos brasileiros lá. Pois é, então tu foge de um nicho idealizando um outro lugar, e daqui a pouco a decepção é catastrófica, né? Então, para te avaliar uma situação, realmente tu tem que ter uma série de informações que no teu dia a dia tu não tem. Não tem. Que a coisa mais fácil do mundo é quando eu vejo alguém dizendo, mas se eu fosse tu, eu teria feito isso ou aquilo. Não, se tu fosse eu, tu ia fazer o que eu fiz, né? Até agora me lembrei que um dos médicos que fala do coronavírus disse que a gente, porque é chamada pandemia, quando é uma doença que se espalha no mundo inteiro, né? Uhum. E aí ele diz assim, mas a gente, na realidade, sofre de infodemia. Até ficou uma palavra meio estranha. Muito forte, né? Infodemia significa informação em excesso que gera uma pandemia. Mas aí ele juntou infodemia. A gente vive hoje numa infodemia, quer dizer, uma quantidade imensa de informações que te deixam quase que perplexo. Porque assim, eu estava lendo esse grupo da USP que já fez, não é? Já olhou o genoma, sequenciou o genoma dessa cepa que foi encontrada no brasileiro que desenvolveu o coronavírus. Quer dizer, e aí essa cepa já tem diferença da cepa lá de Wuhan, da China. E daí tu vê pessoas que são ligadas à própria situação, então jornalistas dizendo, isso aí não se trata de nada, é uma coisinha simples, pode ter certeza, não é coisa nenhuma e tal, tal, tal. Quer dizer, isso é o tipo da desinformação numa situação que tu está vendo alguma coisa que está em plena transformação. E realmente esses vírus
são poderosos, né? Porque um vírus desse entra dentro da célula, a célula, na realidade, é como se fosse uma indústria